Olá, queridos alunos, dando continuidade na nossa aula de História dessa semana. Eu sou a professora Tânia, essa é a semana de 11 a 15 de maio, e o nosso tema ainda é os modos de vida dos primeiros grupos humanos, só que agora nós vamos ver sobre o período neolítico da pré-história. Na aula anterior, nós vimos sobre o período paleolítico. Vocês podem ir acompanhando pelo livro didático na página 39. Aqui vão algumas instruções, né? Assistir a essa aula atentamente. Depois que vocês terminarem de assistir essa aula, vocês entram nesse link para assistir esse vídeo, que vai complementar esse texto, tá? Acompanhar com o seu livro, da página 39. Você somente irá fazer um relatório em seu caderno da página 39, que é o texto O Neolítico. Na próxima aula será solicitada atividade sobre esse período. E vocês fotografem as atividades, como vocês já estão acostumados, e enviem para a professora sempre no privado. Vocês só estão se esquecendo de se identificarem. Então, vocês coloquem o nome, número e série, tá? Então, resumo da aula anterior. Nós vamos falar um pouquinho da aula anterior, que foi o período paleolítico. Então, no período paleolítico, nós estamos falando aqui da pré-história, o período paleolítico ele é chamado também de pedra antiga ou pedra lascada. Há cerca de milhões de anos, os primeiros humanos viviam da caça e da coleta de frutos silvestres. Eles eram nômades, ou seja, eles não moravam em lugar fixo, não domesticavam animais, não praticavam agricultura e desenvolveram a arte rupestre. E teve nesse período uma descoberta fundamental, que foi o controle do fogo. Então, no período paleolítico, eles viviam da caça e da coleta de frutos silvestres, eles eram nômades, ou seja, eles migravam de uma região para outra e não tinham lugar fixo. Eles não domesticavam animais e não praticavam agricultura. Eles não sabiam plantar e colher para se alimentar. E eles desenvolveram a arte rupestre, que era aquela escrita nas cavernas, aqueles desenhos nas cavernas. Não se esquecendo que no Brasil nós também temos a arte rupestre, que ela fica na Serra da Capivara, no Piauí. Lá tem muita arte rupestre. E teve nesse período também uma descoberta fundamental, que é o controle do fogo. Agora nós vamos falar um pouquinho da aula de hoje, que é sobre o período neolítico. Então, o período neolítico, ele teve início mais ou menos há 10.000 anos antes de Cristo, AC. Sempre que vocês verem o AC aqui, é antes de Cristo. E se prolongou até mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. No período neolítico, os humanos aprenderam a domesticar os animais e a praticar a agricultura, isto é, a cultivar os alimentos. No período anterior, eles não tinham essa prática, eles não sabiam domesticar animais e nem praticar a agricultura, como nós vimos há pouco. No período neolítico, eles já tinham essa prática. Além disso, nesse período, eles passaram a dominar a técnica de polir a pedra para a fabricação de instrumentos, que antes era o período da pedra lascada. Eles batiam uma nas outras, né, quebrava, então era uma pedra lascada. E eles fabricavam com isso, com essas lascas, os seus instrumentos, os seus utensílios, através da pedra lascada. No período neolítico, já ficou conhecido como a Idade da Pedra Polida, porque eles dominaram a técnica de polir a pedra. Eles já não batiam mais uma nas outras para quebrar, eles já poliam e desgastando ela para poder fazer os seus instrumentos. Essas transformações mudaram a forma de viver desses grupos humanos
Eles já não precisavam mais mudar-se constantemente para encontrar comida e foram se tornando sedentários. Ou seja, no outro período, que é o período paleolítico que nós vimos na aula anterior, eles eram nômades, eles mudavam de um lado para o outro. Nesse período, que é o período neolítico, que é o período da pedra polida, já não. Eles se tornaram o quê? Sedentários. Isto é, ficavam um longo tempo em um mesmo lugar, esperando a hora de colher os vegetais que haviam plantado. Aqui eles já descobriram a agricultura, então eles já plantavam e colhiam para se alimentar. Enquanto eles esperavam, eles dedicavam-se a outras atividades, como a construção de casas, o trabalho com o barro e a argila, que é a cerâmica, a fabricação de cestos e tecidos e também de ferramentas. Então, aqui eles já deram uma outra desenvolvida, né? Nesse período, foi marcado por uma descoberta tão ou mais importante quanto ao fogo. Qual foi essa descoberta? A prática da agricultura. Então, se no Paleolítico a grande descoberta foi o controle do fogo, nesse período, no Neolítico, eles desenvolveram a prática da agricultura, onde eles plantavam e colhiam para se alimentar. Esse texto foi tirado dessa página que tem abaixo aí, que isso é chamado de fonte. Sempre quando a gente pega algum texto, que você vai trabalhar com alguma coisa da internet, ou seja, de onde for, ou de um livro, a gente sempre tem que colocar a fonte, tá? Vocês nunca podem esquecer disso. Então, essa é a fonte de onde foi retirado esse texto. Aqui vamos deixar algumas atividades para a próxima aula, que é para a aula do dia 14/5. Então, vocês prestem bastante atenção, tá? Responda as questões abaixo, sempre copiando também as perguntas em seu caderno. Então, assim, vocês copiam a pergunta, responde embaixo. Copia outra pergunta, responde abaixo. Então, primeira, qual foi a descoberta fundamental no período paleolítico? Que é o período da pedra antiga ou pedra lascada? Nós falamos há pouco. Qual foi a descoberta fundamental do período neolítico, que é a pedra nova ou pedra polida, que é desse período que nós estamos estudando nessa aula? Então é isso, pessoal. Respondem direitinho e enviem para a professora. Bom trabalho para vocês.